1 Reis 18. Vejamos, irmãos, no verso 5, Acabe já estava preocupado com a falta de chuva e repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe partiu sozinho para um lado e Obadia partiu sozinho para o outro. Enquanto Obadia caminhava, eis que Elias veio ao seu encontro. Ele o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra, dizendo: És tu, Elias? E ele respondeu: Sou eu. E Elias respondeu: Sou eu. Vai, diz a teu amo, Elias está aqui. Mas o outro replicou: Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de teu Ial, não há nação nem reino aonde meu amo não tenha mandado te procurar. E quando respondia, ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurar que não te haviam achado. E agora mandas, vai dizer a teu amo, ele está aqui? Mas quando eu me apartar de ti, o espírito de Ial te transportará, não sei para onde. E eu irei informar Acabe a ele, não achando, me matará. Aqui no verso 12, ele sabia o que poderia acontecer. Ele, com medo de comunicar a Acabe e Acabe chegar lá, não encontrar mais Elias no mesmo local, no mesmo lugar. O Eterno sempre o livrava dos inimigos. Aí no verso 13, porventura não foi contado o que fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Ial? Escondi 100 profetas de Ial em grupo de 50 em uma gruta e lhe forneci pão e água. Obadia, o fiel escudeiro dos profetas, na obediência a Ial. E ele continua: Agora ordenas, vai, diz a teu amo, ele está aqui, ele vai me matar. Ele respondeu-lhe: Pela vida de Ial dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Obadia foi encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido, e Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: Está aí, flagelo de Israel. Desde aquele tempo, irmãos, os profetas já eram perseguidos. Mas por que eles eram perseguidos? Por causa do nome, por causa da obediência, eles já eram perseguidos. E no Novo Testamento também foi assim. Só que a perseguição aumentou por causa do nome do Eterno e o nome do Filho dele. Continuando, verso 18. Elias respondeu: Não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e tua família, porque abandonaste os mandamentos de Ial e seguiste os Baais, ou seja, os deuses estranhos, deuses que não faz nada para o homem, só faz o mal. E muitos irmãos estão abandonando os mandamentos do Criador e adorando a Baal, chamando o Altíssimo e o seu Filho de Senhor. Verso 19. Pois bem, manda que se reúna junto de mim ao Monte Carmelo todo o Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Viu aí, irmão, como que Jezabel trabalhou naquele tempo, irmão? E trabalha ainda, o espírito dela ainda está trabalhando nas denominações. Elias ordenou a todo o povo de Israel a encontrar-se com ele no Monte Carmelo, e os 400 profetas de Deus Baal, ou seja, Zeus e Senhor. Verso 20. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis das duas pernas? Ou seja, cocheareis entre dois pensamentos. Se Ial é Ial, segue-o. Se é Baal, segue-o.
E o povo não pôde lhe dar resposta sobre o que vão fazer. Se é Ial, adorem a Ial. Mas se for Baal, se é Baal, o Deus de vocês, adorem a Baal. Verso 23. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si e depois de esquartejá-lo ou coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Prepararei o outro novilho e eu o colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Ial. O Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus. Todo o povo respondeu, está bem. Elias disse então aos profetas de Baal, escolhei para vós um novilho e preparai-vos primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que ele lhes havia dado e o fizeram em pedaços e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos, mas não houve voz. E eles dançavam, dobravam o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele pode estar conversando, ou fazendo negócio, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e acordará. E gritaram mais forte, e segundo o seu costume, gritai mais alto, pois, sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócio, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e acordará. Agora, vejamos, irmãos, os deuses que muitos estão adorando aí, esses deuses, na verdade, é o nosso adversário e os seus adeptos, como eu posso falar, as suas ferramentas, que são os anjos caídos. Eles não estão nem aí para essas pessoas que estão adorando eles. Eles querem adoração e depois, no final, todos já sabem o que acontecerá. E gritaram mais forte e, segundo o seu costume, fizeram incisões no próprio corpo, com espadas e lanças. Olha, irmãos, até escorrer sangue, fizeram cortes, com lanças. É isso que hoje, irmão, está acontecendo. Os profetas estão orando, como fizeram aqui, pulando, gritando, saltitando, e nada acontece. Mas por que nada acontece? Porque nem cura, nem libertação, nada acontece. Sabe por quê? Porque estão adorando, se retalhando por Zeus e Baal. Estão fazendo a vontade deles. E quando passou o meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda. Mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Os adoradores de Baal, os profetas de Baal, se cortaram, pularam, gritaram. Os deuses deles não responderam. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar de Ial, que estava quebrado. O altar de Ial dos exércitos estava quebrado. Elias restaurou o altar. Hoje o altar também foi restaurado, o altar de Yahshua. Quando ele foi para o madeiro e se sacrificou por nós, ele restaurou o altar. O altar hoje não é um púlpito, não é um pastor da terra por detrás de um púlpito, porque o nosso pastor é Yahshua. O altar foi restaurado, foi colocado um sacrifício imundo no lugar de Yahshua, mas Yahshua é o sacrifício perpétuo. E agora nós estamos diante do sacrifício perpétuo que é Yahshua. Então Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó,
ao qual veio a palavra de Yahweh dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome de Yahweh. Depois fez o rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez, e diz: ainda fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego, e ele encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o povo de Baal não conseguiram realizar nada. Elias tomou a direção, porque era a vez dele chegar ao altar. Elias se aproximou e disse: Yahweh de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Yahweh de Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, ó Yahweh, responde-me, para que este povo conheça que tu és Yahweh, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo de Yahweh e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água. E o vendo o povo caíram sobre o seu rosto, e disseram: só Yahweh é Yahweh. Reconhecer, irmão, todo o povo, que Yahweh dos exércitos é poderoso, porque ele criou tudo. E no verso 46, e a mão do Altíssimo estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Zizreel. Capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outros tantos, se dê certo amanhã, a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. No verso 4 ele fala: porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Yahweh, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tomou, e deitou-se. E Yahweh dos exércitos estava preparando tudo. E o anjo de Yahweh tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho